Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Jader Moura. Hoje estaremos falando sobre a disciplina de Teologia do Novo Testamento, do Instituto Gamaliel de Ensino Teológico, também chamado de IGAMEL, cujo presidente é o pastor José Lima e o coordenador geral é este quem vos fala. Se você deseja se tornar um dos nossos alunos, entre em contato conosco. Nós temos a opção do curso à distância e temos também a opção do curso presencial. Caso você queira levar um de nossos cursos para a sua igreja, para a sua cidade, entre em contato conosco também. Teremos o prazer de lhe atender e de fornecer todo o material para que você administre a turma aí na sua igreja local. Lembrando que o nosso material é em formato de livros, ok? O básico tem aproximadamente 400 páginas, o médio tem aproximadamente 200 páginas e o avançado tem aproximadamente 300 páginas. São excelentes livros com um ótimo conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? No dia 30 de abril estaremos lançando uma plataforma 100% online de teologia do Instituto IGB, que é Instituto Gamaliel do Brasil, que é um instituto diferente do IGAMEL, porém parceiro também do Instituto IGAMEL. No Instituto Gamaliel do Brasil, IGB, nós teremos o curso médio de teologia com 33 disciplinas. Mais na frente teremos o curso do bacharelado livre em teologia com 50 disciplinas. E também teremos diversos minicursos, cursos intensivos e até mesmo o curso de psicologia básica, para você que deseja compreender melhor acerca do comportamento humano. Então não perca esta oportunidade. A partir do dia 30 de abril estaremos lançando esta plataforma na qual você terá acesso ao curso teológico, a mini-cursos, cursos intensivos e também a mais de 3.000 livros. Você terá acesso a uma biblioteca virtual restrita ao aluno, no qual você poderá ler, pesquisar e estudar mais de 3.000 livros, ok? Então fique ligado, pois no dia 30 de abril nós estaremos lançando esta plataforma. O site é www.gamalielbrasil.com.br. O Instagram é Gamaliel do Brasil. Ok, quero mandar um abraço aí para os nossos irmãos, né, lá de Morro do Chapéu, do curso avançado de teologia. Esta aula servirá, né, para o conteúdo aí da disciplina de teologia do Novo Testamento que está sendo atualmente estudada aí pelos nossos irmãos lá da linda cidade de Morro do Chapéu, ok? Então nós vamos dar início agora. Eu vou aproveitar aqui e tirar a minha tela, ok? Vamos passar aqui o slide rapidinho, né? Teologia do Novo Testamento, certinho. Nós temos aqui a introdução. Eu vou tirar agora a minha tela para ficar melhor, para vocês visualizarem os slides. Então, deixe-me ver aqui. Vamos remover o meu rosto. Pronto, então só vai ter o slide, ficará melhor para vocês acompanharem, ok? A introdução diz assim: a teologia do Novo Testamento está em crise, apesar do interesse percebido nas diversas obras escritas sobre o tema. A crise é percebida na ausência de acordo no que respeita à natureza, à função, o método e o escopo da teologia do Novo Testamento. Então nós já começamos com esta declaração, né, dizendo que a teologia do Novo Testamento atualmente se encontra em crise, não devido ao conteúdo do Novo Testamento, mas devido às interpretações que os teólogos fizeram acerca do conteúdo do Novo Testamento. Então não existe entre boa parte dos teólogos, né, dependendo da vertente teológica de cada um, não existe assim um acordo no que diz respeito à natureza da teologia do Novo Testamento, da função, do método e do objetivo, do escopo da mesma. Lembrando que quando a gente fala de teologia do Novo Testamento,
Nós não estamos falando do conteúdo do Novo Testamento, propriamente dito. Estamos falando da interpretação que teólogos fazem acerca do conteúdo, né, da natureza, do método, da função, do objetivo, né, de todo o cenário ali do Novo Testamento, ok? Porque no curso básico nós estudamos a teologia do Novo Testamento. Aliás, estudamos a introdução ao Novo Testamento, que aí nós vamos focar no conteúdo bíblico do Novo Testamento, indo livro por livro, explicando tudo direitinho. Aqui não, nós vamos falar da teologia, ou seja, é uma construção que teólogos fizeram, baseados em interpretações e métodos próprios, para poder compreender a mensagem, né, a teologia, a compreensão, né, que os próprios personagens do Novo Testamento tinham acerca de determinados assuntos relacionados à Bíblia Sagrada, em especial assuntos vinculados ao Novo Testamento. E aqui começa a discussão em torno, né, da teologia do Novo Testamento. Nós vamos apresentar aqui alguns teóricos. Eu sugiro que vocês depois pesquisem o nome desses teólogos aí na internet, né, para que vocês entendam melhor. Nesta aula não dá para explicar quem foi o teólogo, né, por que ele falou acerca desse assunto, como foi que ele chegou a determinada compreensão acerca do que é tratado, né, neste assunto, por cada um deles. Então eu sugiro que você faça uma pesquisa, né, sobre estes nomes que vão aparecer aqui no slide, para que você entenda melhor um pouco acerca deste assunto, tá bom? Então, olha, para alguns, como R. Morgan, um dos pontos cruciais no debate teológico contemporâneo é a teologia do Novo Testamento. Os debates teológicos devem se preocupar com problemas fundamentais e não com aspectos periféricos. Um destes problemas fundamentais é a questão do lugar de um Jesus na teologia do Novo Testamento, e aqui não parece haver acordo. Então, segundo Morgan, né, um dos pontos cruciais aí do debate teológico, especialmente nos últimos anos, é justamente sobre a teologia, ou a importância da teologia do Novo Testamento. E, segundo ele, a teologia do Novo Testamento deve se focar nos aspectos fundamentais, ou seja, nos centrais, e não naqueles aspectos periféricos. Porque se a gente for debater os aspectos periféricos da teologia do Novo Testamento, nós iremos literalmente perder tempo. Então, o mais importante é entender o centro, o conteúdo principal, ou os principais conteúdos do Novo Testamento, para que você possa compreendê-los de uma forma adequada. E um dos pontos mais debatidos na teologia do Novo Testamento é justamente sobre o lugar que Jesus ocupa na teologia neotestamentária. Para Bultmann, a mensagem de Jesus é mais uma pressuposição para a teologia do Novo Testamento do que uma parte da teologia em si. Para ele, a teologia do Novo Testamento começa com Paulo. Então depois você vai pesquisar sobre Rudolf Bultmann, que foi um dos teólogos do cristianismo, certo? Que debateu muito acerca da teologia do Novo Testamento. Ele era um teólogo que tinha uma vertente mais liberal, né? Também vinculada ali à neo-ortodoxia, e os pensamentos de Bultmann são bem diferentes daqueles que nós normalmente estamos acostumados a aceitar, né? Vamos assim dizer. Então Bultmann acreditava que Jesus, ele não produziu uma teologia do Novo Testamento. Na verdade, a mensagem de Jesus foi apenas uma pressuposição, uma suposição, né, para a teologia do Novo Testamento. Para ele, a teologia do Novo Testamento começa a partir dos ensinos de Paulo, uma vez que Paulo começa a dar uma sistematização e a aprofundar o conteúdo doutrinário que está vinculado à mensagem do Novo Testamento, ok? Já S. Newell entende que a teologia do Novo Testamento tem que ter em Cristo seu centro, ou não é absolutamente nada. Então este autor aqui já tem uma ideia totalmente diferente da de Bultmann, pois ele entende que o centro
da teologia do Novo Testamento é Cristo. E sem Cristo não haveria uma teologia neotestamentária. Por trás dessas diferentes posições há profundos problemas históricos, teológicos, filosóficos e metodológicos. Do nosso ponto de observação, entendemos que todo o Novo Testamento converge para um único ponto. Na pessoa de Jesus, Deus revelou-se plenamente, objetivando a salvação do homem. Então, o que nós veremos aqui agora, a partir desses slides, é o que os teólogos contemporâneos falaram acerca da teologia do Novo Testamento. Mas queremos ressaltar que nós acreditamos nisso aqui. Nós acreditamos que na pessoa do Senhor Jesus, ou através do Senhor Jesus, Deus se revelou de forma plena, objetivando o quê? A salvação do homem. E nós cremos que Cristo, sim, é o centro de toda a teologia neotestamentária. Na verdade, nós cremos que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento terão em Cristo seu centro, ok? Mas como nós estamos falando, sobre a teologia do Novo Testamento, nós vamos fazer um apanhado geral aqui sobre os seus principais expoentes e sobre os seus principais estudos, e sobre as principais discussões vinculadas a esta disciplina. Então, começando da Reforma ao Iluminismo. Primeiro, a igreja dos primeiros séculos do cristianismo não desenvolveu nenhuma teologia propriamente bíblica ou vinculada ao Novo Testamento. Nós temos, sim, diversas doutrinas que foram estudadas, que foram aprofundadas pelos primeiros teólogos ali dos primeiros séculos do cristianismo, mas quando se fala de uma teologia neotestamentária ou de uma teologia bíblica, nós não temos um estudo tão abrangente e tão consistente, ok? O cristianismo começou a dar uma ênfase maior à teologia do Novo Testamento justamente a partir da Reforma Protestante. Então já ali no ano 1517 em diante, tá certo? E depois foi se aprofundando, se discutindo, os aspectos ligados a esta disciplina. Isto devido ao conteúdo dos escritos canônicos serem idênticos ao dogma da igreja. Então nós vamos perceber que muitos ensinos que foram construídos ou consolidados ao longo da história do cristianismo eram idênticos aos dogmas da igreja daquele período. Então vejamos só. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana considerava o Novo Testamento como parte da tradição. Por isso, liam e interpretavam o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento. Mas aos poucos a tradição romana foi incluindo elementos dogmáticos que conflitavam com os ensinos tanto do Novo como do Antigo Testamento. Então a Igreja Católica, ela no início começou a fazer a leitura, o estudo do Novo Testamento como parte da sua tradição. E eles interpretavam o Novo Testamento à luz do Antigo, sempre olhando para o Antigo Testamento. Só que com o passar do tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a trazer elementos à sua teologia que conflitava tanto com os ensinos do Novo como com os ensinos do Antigo Testamento. Ou seja, ela começou a incorporar nos elementos dogmáticos da sua teologia aspectos que não tinham base bíblica. Então eles começaram a trazer costumes, ideias, que você não encontra base bíblica nem no Novo e nem no Antigo Testamento. Isso acabou sendo um grande problema para a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, trazendo também muita confusão para o meio teológico. A Reforma ela promoveu um rompimento com a tradição e o retorno incondicional às Escrituras. Daí o lema sola Scriptura, somente a Escritura. Então nós sabemos que a partir de Martinho Lutero, com a Reforma Protestante,
os teólogos protestantes começaram a dar uma ênfase maior à Escritura, deixando de lado os aspectos vinculados à tradição, especialmente no que dizia respeito à tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o que importa para os teólogos, ou o que importava para os teólogos reformados, e até hoje, né, existem teólogos reformados, é justamente o conteúdo da Escritura, que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, o que nós podemos compreender ou aprender ou apreender do conteúdo bíblico, certo? Então o lema é sola Escritura, somente a Escritura. Os reformadores insistiram em que toda a teologia deve estar fundamentada nas Escrituras. Então todo e qualquer tipo de teologia, para os teólogos reformados, deve ter como fundamento a própria Escritura, certo? E estas deviam ser interpretadas literalmente, não alegoricamente. Vocês vão lembrar que na disciplina de hermenêutica, nós ensinamos que a maneira mais comum de se interpretar a Bíblia é através da interpretação literal, histórico, gramatical. É óbvio que alguns trechos são interpretados de forma alegórica, simbólica. Porém, a maioria dos textos bíblicos são interpretadas ou devem ser interpretadas de forma literal, histórico, gramatical, levando em consideração a história, o contexto, a cultura, né, que fez parte da construção de todo o conteúdo da Escritura Sagrada. Agora, ele vai dizer o seguinte: entretanto, a perspectiva histórica dos reformadores era imperfeita e com frequência o Antigo Testamento foi interpretado não em termos do seu próprio ambiente histórico, mas em termos da verdade neotestamentária. O problema é que alguns teólogos acabavam interpretando o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, deixando de lado o ambiente histórico que era próprio ali dos personagens do Antigo Testamento. Isso acaba fazendo com que o leitor ou com que o estudante ele cometa alguns equívocos justamente na hora de interpretar os ensinos do Antigo Testamento. Mas a teologia bíblica surgida aqui adquiriu sentido ambíguo, podendo designar uma teologia que tem suas origens nos ensinos da Escritura e sua base nela, e ainda a teologia que a Bíblia em si mesma contém. Finalmente, em 1745, a teologia bíblica separou-se da teologia dogmática, influenciada pelo iluminismo, e não obstante a primeira ser considerada a fundação da segunda, tornaram-se rivais. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, com o passar do tempo, através de estudos teológicos, vinculados também à própria ciência, influenciadas aí pelo iluminismo, que surgiu justamente ali entre o século XVII, século XVIII, na Inglaterra, Holanda e França, é que os autores começaram a ter um tipo de interpretação diferente daquele que a igreja estava acostumada a utilizar. Então, com o passar do tempo, eles começaram a interpretar a Bíblia não a partir do que a Bíblia diz, não a partir do que a história bíblica nos ensina, mas a partir de pressupostos científicos. Começaram a receber a influência de pensamentos filosóficos, de autores que nem mesmo cristãos eram, e começaram a interpretar a Bíblia tentando adaptá-la ao pensamento moderno da época. Com isso, a teologia bíblica se separa da teologia dogmática. Se tornam duas coisas distintas. A teologia bíblica, ela está vinculada às histórias e aos ensinos da Bíblia, obedecendo o quê? Obedecendo o contexto, levando em consideração, aliás, o contexto, a história, a cultura, os costumes dos personagens bíblicos.
Então, na teologia bíblica, você vai estudar a maneira como o pensamento teológico foi evoluindo, né, com o passar dos anos, lá no Antigo e também no Novo Testamento. A teologia dogmática ela está mais vinculada aos dogmas, aos ensinos e às doutrinas que foram formuladas por teólogos de determinada época e que foram aceitas, né, como tradição da igreja. Né? Então, por exemplo, através de debates teológicos, de debates bíblicos, especialmente no Novo Testamento, né, através de, ali nos primeiros séculos, através dos grandes teólogos ali dos primeiros séculos, e através do que nós chamamos ali de reuniões, né, eclesiásticas, que ficaram muito conhecidas em toda a teologia. Então eles começaram a discutir assuntos, por exemplo, vamos discutir acerca da pessoa de Jesus. Estudaram a pessoa de Jesus, discutiram os aspectos relacionados à pessoa de Jesus e chegaram a uma determinada conclusão. Esta conclusão foi aceita como dogma, como regra de fé, como tradição e passou a fazer parte do corpo doutrinário daquela igreja. Então, os dogmas são formulados a partir de estudos feitos por teólogos, né, de determinada época, que fazem uma determinada interpretação acerca de um determinado assunto, e esta conclusão e este tudo passa a fazer parte do corpo doutrinário de uma determinada igreja em uma determinada época. Lembrando que, dependendo da instituição, esse dogma pode ser totalmente diferente. Exemplo, a igreja protestante possui determinados dogmas, ok? A igreja católica já possui outros dogmas. A igreja anglicana também tem dogmas diferentes. Alguns aspectos se assemelham, porém outros se distanciam. Então, a partir daí, a teologia bíblica ela deve ser estritamente dependente da dogmática, procurando traçar as ideias religiosas surgidas aonde? Em Israel, e identificando o que os escritores bíblicos pensaram a respeito de assuntos de natureza religiosa. A dogmática, por outro lado, faz uso da teologia bíblica, extraindo dela aquilo que tem relevância universal através da utilização de conceitos filosóficos. Então a dogmática ela vai ser influenciada também pelo contexto da época, né? O pensamento filosófico da época, né? A cultura, o modo de viver, de pensar, de agir, tudo isso vai influenciar na construção também da teologia dogmática. Então, foi justamente nos concílios da igreja, né, que a dogmática ela foi sendo construída, ok? A era do iluminismo. Bem, como eu disse, o iluminismo, né, foi um movimento cultural surgido na Inglaterra, Holanda e França, né, tendo como objetivo aí a liberdade religiosa, política, ideológica, enfim. Através do iluminismo, a teologia ela também sofreu uma influência muito grande, né? Através do pensamento dos iluministas da época. Então esse foi um período em que surgiu aí uma nova ideologia caracterizada por um conjunto de ideias nos campos filosófico, político, científico, econômico e até mesmo religioso. Então nessa época se desenvolveu um enfoque totalmente novo para o estudo da Bíblia. Primeiro, o racionalismo, né, que fez parte também do iluminismo, reagiu contra qualquer forma de supernaturalismo. Então o problema é que eles, no caso os iluministas, começaram a supervalorizar o racionalismo. E na tentativa de racionalizar a Bíblia,
eles foram tirando os elementos que para eles eram supersticiosos. Então eles não acreditavam em ressurreição, em milagres, né, conforme é ensinado em toda a Bíblia e especialmente no Novo Testamento. Então eles foram tirando esses aspectos que para eles se tratava de um supernaturalismo ou de uma superstição própria da época e foram focando apenas nos aspectos históricos, né, e nos ensinos teológicos, nos ensinos voltados a aspectos práticos, né, que poderiam ser incorporados à sociedade da época, no momento em que eles estavam vivendo, que era o momento justamente do iluminismo. Então, qual era a fonte principal de conhecimento? A razão. A razão, para eles, era a fonte principal de conhecimento. Tudo deveria passar pela razão, né? E todo conhecimento tinha que ter a aprovação ali da ciência da época e, com isso, eles acabavam deixando de lado a fé bíblica, né? A fé no Deus da Bíblia e deixando de lado os ensinos relacionados a eventos, por exemplo, que para eles eram considerados como irreais ou ilusórios. Então, em segundo lugar, houve o desenvolvimento de uma nova hermenêutica centrada no método histórico crítico. E terceiro, a Bíblia passou por uma crítica literária radical. Finalmente abandonaram a opinião da inspiração plenária da Bíblia e ela passou a ser encarada apenas como um dos documentos antigos, como qualquer outro documento. Então, qual foi o resultado de tudo isso? É que, pelo fato deles supervalorizarem a razão contextualizada ali pelos ensinos da época, né, influenciados pelo racionalismo, pelo iluminismo, pela ciência predominante da época, eles acabaram deixando de acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então eles não acreditavam que a Bíblia era inspirada por Deus. Eles acreditavam que a Bíblia era produto, né, da época de cada personagem, né, que foi influenciado, né, por superstições, pela cultura, né, e que produziram ali um conteúdo que não está relacionado à pessoa de Deus, mas está relacionado aos indivíduos da época que foram imaginando determinadas situações, né, e incorporando essas histórias no que eles chamaram de Bíblia Sagrada. Então isso daqui é o que eles, no caso, os teólogos, né, vinculados aí ao movimento racionalista ou ao movimento iluminista diziam, ok? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós demonstramos isso através de vários ensinos, de maneira lógica, também de maneira racional, né, com argumentos bíblicos, teológicos, argumentos científicos, né? Então tudo isso nós já estudamos no curso básico de teologia, ok? Até mesmo as descobertas encabeçadas por Nicolau Copérnico, aperfeiçoadas por J. Kepler, Galileu, a ciência era interpretada à luz da Bíblia. Então até esse período, não da Bíblia em si mesma, mas da dogmática que se pressupunha bíblica. Aquelas descobertas por causa das incoerências teológicas, no que respeita à compreensão do universo, acabaram por influenciar o desenvolvimento do método histórico crítico que passou a ser aplicado ao estudo da Bíblia. Então, até esse período, a Bíblia era interpretada, aliás, a ciência era interpretada à luz da Bíblia. Não, como diz aqui, né, não da Bíblia em si mesma, mas da dogmática, ou seja, a dogmática é a interpretação do conteúdo bíblico. Essa interpretação pode estar eivada de erros, né? Então, eles interpretavam a ciência à luz da dogmática, ou das tradições, ou das doutrinas que foram incorporadas à tradição da igreja, especialmente da igreja católica naquele período. E devido às inconsistências ou a incoerências teológicas, no que diz respeito à compreensão do universo e
devido à falta de consistência também nos argumentos, que não conseguiam ter uma consistência com as descobertas científicas, eles acabaram desenvolvendo esse método histórico crítico, e aí a ciência não foi mais interpretada à luz da Bíblia, mas a Bíblia que passou a ser interpretada à luz da ciência da época. E aí as pessoas começaram a ridicularizar, a desacreditar e a deixar de lado, né, os ensinos bíblicos, passando-se a acreditar mais no que a ciência dizia, né, e as pessoas passaram a dar mais crédito à ciência da época do que propriamente ao conteúdo da Bíblia. Então isso aí trouxe uma nova compreensão da Bíblia, a ciência passou a não depender mais das informações da Bíblia, mas a Bíblia que passou a ser interpretada através das conclusões da ciência, ficando a autoridade da Bíblia bastante diminuída. Vamos falar aqui agora da época do Iluminismo até a época em que foi desenvolvida aí a teologia dialética. Então as mudanças provocadas pelo Iluminismo trouxe aí uma abordagem dialética da teologia bíblica. A teologia bíblica continuou sendo a ciência histórica que descreve o que os escritores bíblicos queriam dizer, ou seja, o estudo do conteúdo produzido pelos escritores da Bíblia, focando no que eles queriam dizer com aqueles ensinos, mas a interpretação do que queriam dizer depende da filosofia dominante na época. Então isso virou uma bagunça. Por quê? Ao estudar o que o escritor queria dizer com determinadas declarações, eles começaram a depender da filosofia dominante da época de cada escritor, e aí você não conseguia mais interpretar o conteúdo bíblico à luz da própria Bíblia, mas à luz das ciências ou das filosofias predominantes naquela época. Então isso trouxe uma confusão e surgiram aí diversas interpretações supostamente bíblicas, mas que não passavam de interpretações apenas especulativas. Então, para alguns eruditos, a teologia bíblica ela descreve os atos divinos na história da redenção. Por isso, deve-se esperar uma progressão na revelação. Então, alguns acreditam que a revelação divina ela é progressiva, e a gente consegue de fato perceber isso ao lermos a Bíblia Sagrada, pois Deus ele foi se revelando aos poucos, né? No decorrer dos anos, no decorrer da história, Deus foi trazendo novas revelações à humanidade. Só que as pessoas acabaram fazendo muita confusão com isso. Por quê? Alguns acabaram considerando que o evangelho do reino, proclamado por Jesus, era diferente do evangelho da graça, que foi proclamado pelo apóstolo Paulo. Então eles acabaram trazendo muitas interpretações e trazendo também muita confusão no que diz respeito ao conteúdo do Novo e do Antigo Testamento. Porém, nós acreditamos que o evangelho do reino é essencialmente o mesmo que o evangelho da graça. Então, o evangelho do reino proclamado por Jesus é o mesmo evangelho da graça proclamado pelo apóstolo Paulo. As aparentes diferenças são devido a dois diferentes pontos de perspectiva ao longo da linha da história redentora. Por que que existem alguns aspectos diferentes? Não vou dizer que são contraditórios, são apenas diferentes, porém complementares. Porque o Senhor Jesus, ele trouxe uma nova revelação que as pessoas e os próprios discípulos dele não estavam acostumados a ouvir e nem estavam acostumados com a ideia ainda, né, da morte, do sacrifício do Senhor Jesus, com a questão da redenção da humanidade. Eles estavam voltados mais para a teologia do Antigo Testamento. Então Jesus
trouxe uma nova ideia que confrontou com o pensamento da época deles. Porém, Jesus não falou de tudo. Jesus não abordou tudo. Jesus não conseguiu explicar todo o conteúdo relacionado ao Evangelho do Reino. Por isso que vem agora os apóstolos para poderem destrinchar, explicar melhor o conteúdo relacionado ao Evangelho que foi inicialmente proclamado pelo Senhor Jesus, certo? Então vamos continuar aqui. Era inaceitável que o Evangelho, ou seja, as boas novas de redenção, antes do evento, deveria estar descrito em termos diferentes daqueles usados pelos apóstolos, depois que o evento da morte e ressurreição messiânica já havia se tornado uma parte da história da redenção. Então, depois que o Senhor Jesus morre, depois que ele ressuscita e depois que ele dá autoridade para os discípulos, continuarem a proclamação do Evangelho, e ao receberem o Espírito Santo, agora sim eles vão conseguir entender plenamente o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Com isso, são construídas as novas, não vou dizer novas, mas são construídas doutrinas que têm como fundamento os ensinos do Senhor Jesus, mas que são melhor explicados através das epístolas e das cartas que foram escritas pelos apóstolos. Pela mesma razão, seria de supor-se como natural que alguém encontrasse a diversidade dentro de uma unidade básica. Daí a teologia do Novo Testamento era a função de descrever a multiplicidade das formas de doutrina dos diferentes escritores do Novo Testamento. Então nós iremos perceber que, dependendo do escritor, nós vamos ter acesso a maneiras de pensar diferentes, que não são contraditórias, mas que são complementares. Então a teologia do Novo Testamento vai estudar quais foram a contribuição de cada escritor no que diz respeito à teologia neotestamentária. Dessa forma, os ensinos do reino de Deus nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, a vida eterna no evangelho escrito por João, a justificação e a vida em Cristo nos ensinos de Paulo, o sumo sacerdote celestial em Hebreus e o cordeiro que é um leão e filho do homem conquistador no Apocalipse, são modos diferentes de descrever vários aspectos e profundidades de significados incorporados no único e grande evento redentor, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, através de todos os livros do Novo Testamento, nós iremos conseguir entender melhor a pessoa e a obra de Jesus. Da teologia dialética até o presente. Olha, após a Primeira Guerra Mundial, vários fatores aí contribuíram para uma nova teologia, certo? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma perda total de confiança no naturalismo evolucionista, que não cumpriu suas promessas nem acertou em suas previsões. Com isso, uma reação contra a convicção de que a verdade histórica pode ser obtida através da pura objetividade científica e que tal objetividade seja realmente acessível. Então, as pessoas que passaram pela experiência da Nova Guerra Mundial entenderam que o evolucionismo ensinado pela ciência ali da época, ensinado por Charles Darwin, a questão ligada aí às ciências que foram surgindo na Idade Moderna, não foram capazes de solucionar o problema do mal, não foram capazes de solucionar perguntas bíblicas, teológicas ou filosóficas, não foram capazes de trazer alívio ao sofrimento humano. Então, com isso, eles foram abandonando essas ideias e foram retornando aos ensinos da palavra de Deus. Então, a tendência para um retorno à ideia da revelação na teologia dialética, também chamada de neo-ortodoxia, e o renovado interesse pela teologia como tal. Então, o interesse pela teologia foi ressurgindo. Daí nós temos a figura de Karl Barth, que trouxe aí uma nova compreensão para a teologia da época, assinalando uma mudança radical tanto na hermenêutica como na teologia.
Então a Primeira Guerra ensinou-lhe a inadequação da teologia liberal, desenvolvendo uma teologia dialética na qual enfatiza o lado divino no relacionamento de Deus para com o homem, isto é, Deus como a fonte da revelação, e pratica uma interpretação pós-crítica da Bíblia. Então, através de Calbart, as pessoas vão ter uma nova compreensão acerca da teologia do Novo Testamento, porque a teologia liberal ensinava que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que nós não podemos acreditar e aceitar todo o conteúdo bíblico como se fosse de Deus. Já Calbart vem com uma nova compreensão, dizendo que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que a nossa vida passa a ser transformada através dos ensinos da mesma. Sabemos que isso ainda não corresponde ao que nós cremos. Nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas já foi um grande salto, né? Foi algo assim que ajudou muito, né, na compreensão da teologia bíblica na época, uma vez que a teologia produzida por Calbart, chamada de neo-ortodoxia, deixou de lado, né, as principais ideias que eram preponderantes aí na época e que foram ensinadas pela teologia liberal. Então, nesse período, surgiu uma das figuras mais importantes do estudo do Novo Testamento, chamado de Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann foi influenciado, né, por Calbart, foi influenciado também por ideias da teologia liberal, foi influenciado também por alguns pensadores da época, e ele produziu um conteúdo totalmente diferente, certo? Ele observou o seguinte: este observou e combinou várias influências importantes. Vindo da escola da pesquisa puramente histórica, adotou como pressuposição mental a filosofia predominante em sua época na forma do existencialismo de Martin Heidegger. Então ele, influenciado pelo existencialismo, deu à teologia do Novo Testamento uma nova abordagem. Seu intento foi interpretar a mensagem do Novo Testamento, ou seja, o querigma, dentro do pensamento do homem moderno, e combinar a questão histórica com a questão teológica. Daí surgiram reações ao pensamento de Bultmann, partindo de seus próprios discípulos. Enquanto na hermenêutica tradicional o texto tem de ser interpretado pelo homem, para os pós-bultmannianos, o homem deve ser interpretado através do texto. As tendências teológicas recentes tendem a centralizar em Cristo e sua obra redentora as discussões teológicas. Mas existem discursos focalizados no neopentecostalismo, outros no novo antropologismo, e a vasta literatura existente é inconsistente, com raríssimas exceções, e trata de temas vastos de forma assistemática. Então, vou tentar explicar. Rudolf Bultmann, ele acreditava que a Bíblia devia ser desmitologizada. Ou seja, para ele, o mais importante da Bíblia não são os aspectos relacionados à salvação em si ou as questões ligadas a eventos miraculosos, mas a questão histórica. Então, ele deixou de lado os aspectos ligados à ressurreição, eventos miraculosos, né, como cura de enfermos, questão relacionadas à libertação de pessoas de espíritos malignos. Ele deixa de lado aqueles eventos ligados ao Antigo Testamento que falam, né, sobre, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, as pragas lá no Egito, e tantos outros eventos miraculosos, para focar só na questão histórica. E aí ele foca no Jesus histórico. Só que, fazendo isso, ele deixa de lado muitas doutrinas que são extremamente importantes para a nossa compreensão da mensagem e da doutrina que são ensinadas no Novo Testamento. Então isso trouxe muitas complicações e ele foi rebatido pelos seus próprios discípulos. E aí, hoje em dia, nós temos diversas interpretações, né? Algumas delas são interpretadas pelo movimento neopentecostal,
e nós sabemos que o movimento neopentecostal também traz várias inconsistências bíblicas e teológicas, porque focam muito em questões de movimento, de questões supersticiosas mesmo, de movimento, né, de profecias, e deixa de lado um pouco o aspecto do conteúdo bíblico e teológico. E, por outro lado, nós temos aqui o antropologismo, que foca mais no homem, né, que centra os ensinos da Bíblia no homem e que deixa de lado a pessoa de Deus, que é a mais importante, né, ou de Cristo. Qual é a metodologia na teologia do Novo Testamento? Bem, a questão básica é entender qual é o centro e qual é a unidade da teologia do Novo Testamento. Ok? Então, o propósito é entender o centro e a unidade do Novo Testamento. Aí nós vamos ter aqui várias interpretações, vários estudos relacionados a isso. Bem, para a antropologia, Bultmann, novamente, e seu aluno Brown optaram pela antropologia. Afirmaram que toda declaração a respeito de Deus é simultaneamente uma declaração a respeito do homem e vice-versa. Por esta razão, e nesse sentido, a teologia de Paulo é ao mesmo tempo uma antropologia. Então eles vão focar mais na questão do homem, na questão histórica, deixando de lado a pessoa e a divindade, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele foca muito na questão antropológica da Bíblia, deixando de lado diversas outras doutrinas que são essencialmente e extremamente importantes para a nossa compreensão, como teísmo, cristologia, pneumagiologia, angelologia, soteriologia e assim por diante. O mesmo acontece com a teologia de João, também tratada antropologicamente. Para eles, o centro antropológico das teologias de Paulo e João adequam-se à estruturação de uma teologia do Novo Testamento. Então isso aqui é o que eles acreditavam, ok? Porém, né, quando se chega às expressões paulinas como Espírito Santo, ressurreição, o segundo Adão, que é Cristo, o pecado original e o conhecimento geral acerca, né, das boas novas, eles acabavam não tendo uma resposta, ou eles não conseguiam entender como enquadrar esses assuntos no que eles chamavam do centro antropológico, certo? Então isso forçou Bultmann a colocar em segundo plano alguns escritores do Novo Testamento, como por exemplo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Atos, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Então ele deixou de lado muito conteúdo, focando no que ele achava mais importante, na tentativa de adequar a Bíblia ao pensamento moderno da época, ok? Bem, Cullmann traçou o seu entendimento de Cristo como o centro do tempo. Então, para Cullmann, Jesus é o centro do tempo, conforme descrito pelo próprio Jesus, Paulo e João. Mas, para Cullmann, Cristo não é o centro do Novo Testamento. Ele sugere que o Novo Testamento não está interessado nas questões da natureza e do ser de Jesus, mas apenas na cristologia funcional. Deve-se observar que a história da salvação é, no pensamento de Cullmann, a base da qual depende o cânon da Bíblia, tanto o Antigo como do Novo Testamento. Então ele vai focar na questão histórica, na questão da história da salvação, deixando de lado também aspectos extremamente importantes na nossa compreensão da soteriologia bíblica, ok? Então Cullmann detectou o problema da existência de um cano dentro do próprio cano, isto é, de uma norma ou critério dentro da Bíblia com a qual se possa fazer uma seleção de material. Vamos ver aqui, mais adiante. Cullmann foi um dos raros eruditos que tentaram encontrar um tema unificador de toda a Bíblia, de ambos os testamentos. Demonstrou que a história da salvação, exceto a questão de como é concebida, é um conceito bíblico importante. A questão, contudo, permanece sendo se este é de fato o tema unificante. Então, para ele, né, a história da salvação vai ser o tema unificante da Bíblia. E ele afirma que Jesus é o centro do tempo, mas não é o centro do Novo Testamento, pois o centro do Novo Testamento é a história da salvação e não a pessoa
do Senhor Jesus. Falando sobre pacto, amor e outras propostas. Vários eruditos têm sugerido que o pacto pode servir de princípio unificador do Novo Testamento, ou para o Novo Testamento. O fato é que nem todas as partes do Novo Testamento vão falar diretamente sobre a questão do pacto. Logo, o conceito de pacto pode, na melhor das hipóteses, levar a um método de interpretação da teologia do Novo Testamento, pois não é suficientemente amplo para conter em si toda a riqueza e variedade de pensamento. Então, apesar da questão do pacto e do amor estarem relacionados à mensagem do Novo Testamento, não são as únicas coisas tratadas no Novo Testamento, e nós não podemos afirmar que o Novo Testamento vai ter como centro o pacto, né? Apenas o pacto, porque existem várias outras questões que se colocam também como centro da teologia do Novo Testamento. A cristologia. Alguns eruditos sugerem que no evento de Cristo existe a unidade material do Novo Testamento, embora não deva parar por aí. Já para este autor, segundo ele, a tarefa da teologia do Novo Testamento é mostrar como Jesus histórico tornou-se o Cristo proclamado. O Novo Testamento, portanto, deve ser o quê? Cristocêntrico. Esta cristocentralização tem uma variedade de aspectos interligados. A ênfase exclusiva sobre um ou outro aspecto leva ao risco de minimizar ou de maximizar um em detrimento do outro. Então a verdade, meus irmãos, é que o Novo Testamento ele vai falar sobre vários assuntos e Cristo, a pessoa, a obra, e o ministério do Senhor Jesus serão o centro da mensagem neotestamentária. Então, quando se fala da pessoa, da obra e ministério de Jesus, estamos falando sobre a questão da salvação, do pacto de Deus com a humanidade, com a igreja, do amor de Deus para com a humanidade. Estamos falando sobre diversas coisas relacionadas a eventos também que são escatológicos, que ainda não se cumpriram em nosso tempo. E existem muitos assuntos interligados. Não é apenas um assunto. Não é apenas a história da salvação, ou a pessoa de Jesus, ou o pacto, ou o amor de Deus pela humanidade. São várias coisas no Novo Testamento que vão se interligando e que são como um quebra-cabeça. Cada peça se encaixa no seu devido lugar. E é justamente através do Senhor Jesus, da pessoa, da mensagem, da obra, do ministério dele, que nós vamos entender todos esses assuntos. Como o papel preponderante do Novo Testamento está em Cristo, pois sem ele não existiria redenção, nenhuma história da redenção, tampouco verdades abrangendo o homem como objeto da redenção ou dos agentes cooperativos da obra redentora, parece-me inegável que o Novo Testamento seja cristocêntrico do início ao fim. Jesus Cristo é o centro dinâmico e unificador do Novo Testamento. Então é nisto que nós, de fato, acreditamos. Padrões de desunião e descontinuidade. Olha, no século II apareceu aí um camarada chamado Marcion, que sob o impacto do gnosticismo, que nós já explicamos em outras disciplinas, acentuou a total desunião entre o Antigo e o Novo Testamentos, entre Israel e a Igreja, entre Deus do Antigo e o Pai de Jesus. Para Marcion, o Deus do Antigo Testamento era inferior, vingativo e nada tinha a ver com o Deus do Novo, que é o Pai de Jesus, um Deus de amor, graça e misericórdia. Então ele fazia uma confusão, separando o Antigo Testamento do Novo, a mensagem do Antigo do Novo, o Deus do Antigo do Deus do Novo, sendo que nós sabemos que a mensagem é uma só. Claro que Deus foi se revelando aos poucos, Deus também foi levando em consideração a maturidade da raça humana, no processo da revelação divina, e tudo foi culminando para a revelação maior, que foi em Cristo Jesus. Mas não existe essa diferença. Existe sim uma progressão teológica e uma progressão na revelação divina, que culmina no Senhor Jesus. Ok? Então, para Marcion, segundo Marcion, ele rejeitou completamente as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento,
e também qualquer coisa do Novo Testamento que se aproximasse das escrituras hebraicas. Isto levou o cristianismo a tratar da questão de o que é a verdade cristã e decidir-se a respeito da questão do cânon. Então, Márcio acabou deixando de lado o Antigo Testamento e questões do Novo Testamento que estavam relacionadas à mensagem do Antigo Testamento. Um grande erro cometido por ele. Um outro erro é a supervalorização do Novo e a desvalorização do Antigo. Nós cremos, e a Bíblia mesmo ensina, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a palavra de Deus. Então, elas têm a mesma importância. Não adianta você querer supervalorizar o Novo Testamento e deixar o Antigo de lado. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento é o fundamento e é justamente a base para a construção da teologia do Novo Testamento. Sem Antigo não existiria o Novo. E o Novo também, e o Antigo também não poderia ser entendido se não houvesse a revelação de Deus lá no Novo Testamento. E aí temos também a desvalorização do Novo e a supervalorização do Antigo. Então, nem uma coisa, nem outra coisa é boa. Nós precisamos valorizar ambos os testamentos. Nós sabemos que o Novo Testamento serve melhor para o nosso estilo de vida hoje, certo? Para a nossa ética de hoje, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas nós precisamos compreender e entender que o Antigo Testamento foi fundamental para que chegássemos à compreensão do que nós sabemos hoje, ok? Então, jamais existiria Novo Testamento se não houvesse primeiro o Antigo. E no Antigo nós temos lições importantíssimas que servem para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade e que podem sim ser praticados por nós cristãos, desde que não traga dificuldades para o que já foi revelado ou ensinado no Novo Testamento, ok? Padrões de unidade e continuidade. Já para a gente ir finalizando, já estamos aproximando do final, certo? Vamos entender apenas isso aqui. Então, alguns eruditos observam que o Antigo Testamento olha continuamente para frente, para algo além de si mesmo, enquanto o Novo Testamento olha continuamente para trás, para o Antigo. A solução para esse problema deve ser buscada nos textos, tanto do Antigo quanto do Novo. De fato, há chaves internas que abrem os pontos em ambos os testamentos. O Antigo parece um corpo sem membros, sem o Novo Testamento. E o Novo Testamento, parece um prédio que não tem alicerces sem o Antigo Testamento. Então, um complementa o outro, um precisa do outro. E ambos são a palavra de Deus. A conexão histórica. Enquanto que os eruditos tentaram chegar a um acordo, na questão da unidade entre ambos os testamentos e deram ênfase à natureza histórica essencial da Bíblia, a marca comum tanto do Antigo quanto do Novo é a história contínua do povo de Deus. O Antigo Testamento tende a ser visto como uma preparação histórica para o Novo Testamento, que por sua vez manifesta o reino messiânico em conexão com as predições proféticas do Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa! Aqui nós já começamos a entender melhor a teologia do Novo Testamento. Por quê? Nós sabemos que o Antigo Testamento aponta para o Novo. E, segundo o próprio Agostinho, o Antigo Testamento traz elementos que só vão ser melhor compreendidos lá no Novo, certo? E o Novo Testamento, ele desvenda, ele revela mistérios que estavam ocultos lá no Antigo Testamento. Então nós precisamos ler a Bíblia toda, precisamos compreender a Bíblia toda. Se quisermos entender a teologia neotestamentária, precisamos entender a teologia do Antigo. Se quisermos entender a teologia do Antigo, precisamos entender a teologia do Novo, conteúdo de todos os livros da palavra de Deus. Então o Antigo vai preparar o caminho para a chegada de Jesus no Novo Testamento. E no Novo Testamento, esse reino messiânico, ele é inaugurado em conexão com o que já havia sido falado lá no Antigo.
A dependência escritural, uma das ligações teológicas entre o Antigo e o Novo Testamento são as citações do Novo Testamento de passagens do Antigo. Então existem diversas passagens, né, citadas no Antigo que estão lá. Aliás, existem diversas passagens citadas no Novo Testamento que estão lá no Antigo Testamento. Então são inúmeras passagens mostrando que existe o quê? Uma ligação, uma conexão, né? Uma ponte de ligação ali entre o Antigo e o Novo Testamento. A questão do vocabulário. O vocabulário que foi usado pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, eram familiares. Então a linguagem teológica que Jesus e os apóstolos usavam era a linguagem conhecida por eles e por seus ouvintes. Essa linguagem impregnada teologicamente era produto de longa tradição, ou seja, veio lá do Antigo Testamento. Então, sem um embasamento do Antigo Testamento e da fé israelita, a mensagem de Jesus teria sido ininteligível. Então nós só conseguimos entender a mensagem de Jesus e dos apóstolos compreendendo primeiro, né, e entendendo melhor a história voltada e ligada e relacionada ao Antigo Testamento e também à nação de Israel. Existem aqui vários temas estudados que têm uma conexão tanto com o Antigo quanto com o Novo Testamento. Temas que nós só iremos compreender se nós estudarmos ambos os testamentos, como por exemplo, criação, promessa, fé, eleição, justiça, amor, pecado, perdão, juízo, salvação, escatologia, messianismo, povo de Deus, remanescente, etc. Então, são muitos assuntos, né, que só poderemos compreender levando em consideração o Antigo, como também o Novo Testamento. A questão da tipologia. No Antigo Testamento nós temos várias tipologias, certo? Essas tipologias são descritas no Antigo Testamento como modelos ou protótipos de pessoas, instituições ou eventos que só foram ocorrer lá no Novo Testamento. E é necessário entendermos, né, para que sejam evitadas analogias e fantasias imaginativas arbitrárias, que o próprio texto é quem decide a relação tipológica entre o Novo e o Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos vários símbolos, vários tipos e vários personagens que apontaram para a pessoa de Jesus. O exemplo disso, nós temos lá Isaac, que foi sacrificado, que iria ser, que iria ser sacrificado, mas que não foi, apontavam para o sacrifício de Jesus. Os próprios cordeiros que eram sacrificados ali, né, como uma forma de cultuar a Deus, apontavam para o sacrifício de Cristo. Os personagens da Bíblia, como Moisés, Abraão, Isaac, José, Davi e tantos outros que apontaram para a obra de Jesus, né, para o ministério de Jesus, e que trouxe assim aspectos simbólicos acerca do ensino de Jesus. Então tudo isso está conectado, né? Estão vinculados. O Antigo Testamento traz símbolos que só são melhor entendidos no Novo Testamento. Então, aspectos do Antigo revelam doutrinas que só foram melhor compreendidas e desenvolvidas depois do surgimento aí e da inauguração do reino de Deus, né, e do reino da graça no Novo Testamento. Outro padrão de continuidade extremamente significativo entre os testamentos é o esquema promessa-cumprimento. Em escala mais ampla, temos que admitir que esse esquema não resume toda a relação entre os testamentos, apesar de sua abordagem fundamental e frutífera. Então, muitas promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento se cumpriram cabalmente, integralmente, perfeitamente no Novo Testamento. Então, isso já é algo extremamente importante e maravilhoso. Alguns dos padrões unificadores dos testamentos não podem se separar do padrão da história da salvação de que já falamos anteriormente.
Por outro lado, afirmamos que nem mesmo a história da salvação é a chave dourada que abre as portas a todos os mistérios no relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamentos. Por outro lado, a história da salvação não deve ser descartada, porque a afirmação do Novo Testamento, que Jesus é o Messias, implica na unidade histórica sob um único plano divino de salvação. Portanto, muitos eruditos concordam que existe aí uma perspectiva apontando para o futuro, que une o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo relata uma história de salvação incomum, pois é truncada, ou seja, ela é incompleta. Mas o Messias esperado não veio nos tempos do Antigo Testamento. Nesse sentido, o Antigo é um livro incompleto, apontando para além de si mesmo, que termina numa postura de espera. Até sua última página fala de um cumprimento da promessa que apontava para quê? Para o futuro. A conclusão dessa história da salvação incompleta é uma preocupação primária do Novo Testamento. O ponto decisivo de toda a história acontece na pessoa de Jesus. Então vejam que o Antigo Testamento termina com a postura de quê? De espera, de expectativa. E toda essa expectativa termina com o aparecimento, né, com o surgimento e com a vinda do Senhor Jesus a esta terra, para poder consumar tudo aquilo que havia sido predito lá no Antigo Testamento. Então, concluindo, irmãos, em tese, qualquer tentativa em direção a uma teologia do Novo Testamento deve refletir a natureza policromática do Novo Testamento. Uma verdadeira teologia do Novo Testamento revelará um relacionamento policromático também com o Antigo Testamento, ou seja, existem várias formas de se compreender a teologia do Testamento. Existem várias formas de se compreender a mensagem revelada no Novo Testamento. Nós precisamos entender que não existe apenas um tipo de interpretação ou um centro unificador, mas que são vários elementos e vários ensinos que somados e que juntos mostram e revelam a nós a verdadeira mensagem e o verdadeiro conteúdo do Novo Testamento, ok? Bem, olha, eu considero, irmãos, que esta disciplina, ela é um tanto difícil, né, para vocês compreenderem e para eu poder também explicar para vocês em uma única aula, num único momento, com tão pouco tempo, né? Esta disciplina, ela, para ser melhor compreendida, vocês precisam comprar um bom material, um bom livro, que eu posso estar indicando para vocês, né? Um livro aí que possa trazer o contexto histórico, né, de cada autor e personagem e teólogo, né, para vocês conseguirem entender melhor, né, o que cada um pensava, por que cada um ensinava daquela maneira. Então, nós deveríamos ter muito mais tempo, né? Deveríamos ter pelo menos aí um semestre para poder estudar melhor esse conteúdo e poder compreendê-lo. Mas acredito que esse foi um resumo, e o mais importante é entender que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Cristo, sua pessoa, seu ministério, sua obra, seus ensinos, resumem tudo que nós precisamos entender e compreender, né, acerca de Deus, pois ele é a expressa imagem de Deus. E através dele nós temos acesso ao Senhor. E é através dele que nós alcançamos a nossa salvação. Então, o mais importante é o nosso relacionamento com Cristo, é a nossa comunhão com ele e a nossa submissão à sua poderosa palavra. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.